A ideia aqui hoje é a gente entender que existe um processo sob pressão, e aí, né, acho que a coisa mais importante é claro que o resultado, e a gente vê aqui a característica da peça, o acabamento dela, né, o resultado é esse. No final, aí, o objetivo fica sendo o quê, né? Um excelente acabamento junto com um dimensional mais qualificado, um dimensional melhor em relação a alguns outros processos de fundição. Mas não é só isso, né? Porque quando você joga pressão sobre um metal líquido, todo aqueles defeitos, né, a gente vai repassar essa questão do defeito também lá para frente, todos os defeitos que ali deveriam, né, ou poderiam estar, por exemplo, com a questão de prioridade, vazio, ele tende a diminuir muito. Você está jogando pressão, então você está fazendo com que essa pressão seja empurrada, né? Esse defeito seja empurrado, ele pode ficar segregado, que é disperso, né? Que a gente tem, né, uma palavra que muitas vezes assusta, mas o que é segregar, né? Então, por exemplo, tem um vazio de todo tamanho aqui. Se você empurra o material, você faz uma pressão no material, o que é segregar? Ele fica em pequenos defeitos arredondados e espalhados. Que, claro, ele diminui muito e também, além dele diminuir, se não sumir, né, ele fica bastante espalhado e isso faz com que, para alguns materiais, o controle de qualidade seja muito melhor, que você tiver uma falha, né, claro que o professor exagerou aqui, mas você vê, entender que tem uma gigantesca dimensão aqui, ó, que é uma falha que pode ser uma falha grave, e nesse caso aqui pode ser uma falha, uma descontinuidade aceitável, né? Acho que descontinuidade é a melhor característica que a gente pode falar. Então, a fusão, a pressão não faz com que isso aqui seja segregado, ou pode até desaparecer, pode até chegar a desaparecer. A falha estrutural, nesse caso aqui de A, é muito mais grave que B. Bom, então a pressão, né, se a gente for pensar, né, uma das grandes características é isso. E a outra, a gente... Bom, quem trabalha com fundição com pressão? E você, Jefferson? Deixa eu anotar. Não, né? Professor, não está na pressão. Não, né? Tá, e aí você pensa, ok? Então é uma das características do processo. Tem algumas vantagens e desvantagens, tá? Pode produzir peças metálicas geometricamente complexas, tá? Através do uso de modos reutilizados, matrizes. Não muda muito em relação ao material, né? Claro que a matriz, a matriz, né? Assim como o cilindro que vai empurrar para fazer essa fundição, é um processo diferenciado. Não se fala, por exemplo, de cilindro, empurrar, né, fazer uma pressão num molde líquido em areia verde, tá? Então tem alguns equipamentos diferentes. Normalmente é usado de liga não ferrosa, que é diferente de metálico, tá, gente? Então cuidado com isso, né? Metálico, tá? Alumínio e zinco são metais, mas não ferroso. O que é não ferroso? Que não é o aço, né? E nem o ferro fundido. Ok? Professor, eles costumam também usar nesse processo latão, bronze também. Latão, bronze, muito bom. Bem observado. Normalmente, né, Marcelo, materiais que têm menor ponto de fusão mais baixo, vamos dizer assim. Sim. Por isso que o aço é mais complexo, né? Aí tem vários fatores, um deles, por exemplo, é o próprio ferramental, que teria que ter para a pressão, isso fica um pouco mais complicado, que você teria ali que ter um ferramental mais caro, com temperaturas de trabalho mais elevadas, isso aí pode ficar, o custo pode ficar muito, vai elevar ainda mais, porque já é um processo de custo elevado, bem observado aí. Metal é derretido no forno e depois injetado nas matrizes, na máquina de função sobre pressão. Então,
essa aí, né, a característica do forno, nesse caso aqui, não muda tanto, e injetável. Olha só, característica que você já tinha comentado. O ar é eliminado. Não vamos dizer 100% eliminado, pode acontecer o processo de segregação, igual nós comentamos, então determinado descontinuidade se espalha, fica com um diâmetro bem menor e a peça pode aí seguir aceitável. Rápido preenchimento de cavidade do molde, isso aí já diminui, né, as características, às vezes, da formação de dendrita, por exemplo. Vocês chegaram a estudar essa característica metalúrgica da formação de dendrita? A gente sabe, por exemplo, que podem ser honestos, porque não sei se vocês chegaram, porque aí a gente dá uma revisada nisso também. Né? Porque você tem um molde aqui, ó, qual que é a parte que vai começar o resfriamento primeiro, hein? Só não vimos. Como é que é? Qual parte, né? Tá aqui, ó. Aqui é o... Aqui é o metal líquido. O KML, metal líquido. Qual parte? Onde começa o resfriamento, hein? Primeiro. Resfria tudo junto? Tudo ao mesmo tempo? Como é que é? Acabou de colocar, né? Começa por cima, né? Aí, por cima já é um início, né? E também pelas paredes, ó. Porque a temperatura da parede, por mais que você faça um tratamento de aquecimento ali, ela está com temperatura menor. Então, há uma transferência de calor, ó. Então, essa parte aqui, onde que ocorre o resfriamento. Vou passar isso aqui de novo para vocês, tá? Vou repassar depois nisso. E aí, o que pode acontecer, por exemplo, né? Das características que pode causar falha é exatamente isso, porque, imagina, o material que está com uma temperatura menor e o fluxo interno está com temperatura maior, vai gerar tensões. Olha só, vai gerar tensões. Ok? Gerar tensões. Então, se não for previsto, né, esse tipo de resfriamento, e não for previsto, pode ser que, além da contração de volume que vai ocorrer aqui, que é muito natural, né, o volume está diminuindo por questão de solidificação, vai acontecer tensões internas aqui que pode gerar trincas ou fissuras aqui, invalidando a peça. Ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando fala que um rápido preenchimento de cavidade do molde, evita esse tipo de coisa também, né? Porque vai preenchendo o fluido, né? O metal vai preenchendo e as paredes internas aqui, por exemplo, começam a resfriar e você tem tensões e vai jogando mais líquido e a tensão aqui já está resfriando. Então, há essa dinâmica de tensões junto com o fluido sendo depositado, que quando você tem um preenchimento da cavidade do molde, não vai ter tensão? Vai, mas ela começa a diminuir bastante, porque você tem uma velocidade de preenchimento maior. Tá? A gente volta a falar isso aqui depois, a gente vai falar das formações de dendrita, né? do sentido que ocorre aqui a fusão do material, tá? E como que isso influencia, por exemplo, na própria composição de grãos, né, do material. Grãos é sempre muito importante a gente estudar. Só não vamos chegar aqui na perlita nem na ferrita, porque não há necessidade. Nós já vimos isso aí lá atrás, não vamos voltar nisso de novo. Mas essa questão... Graças ao Pai, alguém já falou ali. A tristeza do Maxwell aí. Pois ele estava muito ansioso, mas não terá. A compactação do material para diminuir, olha só, o professor tinha comentado isso aqui também, ó, compactação do metal para diminuir o volume das microporosidades. Então, essas são as características de fundição por injeção que fazem com que o processo seja muito vantajoso nesse quesito. Ok? Aí o equipamento, olha que interessante, o cilindro, ó, fazendo aí
injeção do material, unidade de injeção, ok? E algumas partes, né, do equipamento em si. E aí tem duas classificações, a primeira é chamada de hot chamber, né, mantém-se o reservatório de um metal líquido no interior do forno, e há um sistema de bombeamento que comunica a matriz com o cilindro, localizado no recipiente. E aí acaba sendo o material forçado a entrar na cavidade do monstro. Então, daqui a pouco a gente vai ver uma animação muito bacana. O Luciano vai me ajudar aí, né? Que o som não sai de jeito nenhum, agora eu já estou calejado. Então, há uma formação da pressão contra a matriz. Ok? Tem todo um desenho com todas as partes, né? O prato de injeção aqui, por exemplo, a caixa. Deixa eu ver se tem ele completo aqui. Tem, né? Tem ele completo aqui, ó. A gente vai ver, eu acho que é exatamente essa peça aqui em funcionamento na matriz. E aí, quando o processo é a frio, né, chamado de cold, a bucha, ela liga diretamente na matriz. Né? Então, tem um processo de câmara com a temperatura ambiente, não é que ela seja mais, vamos dizer assim, não seja que ela esteja congelada, né, quando a gente fala câmara fria, a gente muitas vezes assusta, não. É quando você tem ligas com maior ponto de fusão e pressões aí de 30 a 110 newtons por milímetro ao quadrado, né, que a gente pode falar de 30 a 110 MPa, muito chamado de MPa também. A câmara fria é mais utilizada para essas ligas com maior ponto de fusão. Tudo bem? Por quê? Porque não tem tanta influência, né? Quando você tem um material com baixíssimo ponto de fusão, você está, aí já chega quase que nesse processo que a pessoa fala de areia, porque pode correr o risco de elevadas tensões do mesmo jeito que seria aí uma fusão comum. Então, não seria interessante. Por isso que você tem uma câmara com maior temperatura para você evitar o resfriamento mais rápido. E o cold chamber não, né? Se você tem maiores pontos de fusão, você tem mais tempo, mesmo com pressão, para fazer a fusão adequada, o preenchimento da cavidade adequado. Tudo bem? Aqui algumas características de materiais e propriedades. E aí não fica restrito somente à injeção sob pressão, não. A gente tem, isso é para qualquer tipo de função, e claro, né, até a própria aplicação do material. A gente sabe que, por exemplo, questão da densidade, boa resistência à corrosão é a própria aplicação do alumínio, né? Porque o que acontece com o alumínio? Inclusive, isso é um problema para soldagem, para corte, por exemplo, né? O alumínio ele tem uma camada aqui em cima que ele combina com oxigênio, então fica L2O3, chamada de camada passivadora, que faz com que a superfície dele está assim oxidada, mas não permite que o núcleo fique oxidado. Isso é boa resistência à corrosão, tá? Só que para você cortar, por exemplo, com calor já é um problema, né? Porque a fonte de fusão do Al2 é 2.000 graus Celsius, enquanto que no interior aqui é 600. Ok? Isso é um tipo de informação que eu gosto muito de passar, porque se o cara estiver num maçarico, por exemplo, para cortar alumínio, não pode, né? Não pode. Você tem que vencer 2.000. Quando você vence 2.000, tem 600 pela frente. Vai dar problema aí de corte no material. Mesma coisa. O oxigás, ele não pode cortar o aço inoxidável, pelo mesmo motivo. A camada do aço inoxidável de cromo, aí eu fui inoxidável exatamente porque ele tem um altíssimo percentual de cromo, faz com que você tenha temperatura muito grande a se vencer na superfície, contra uma temperatura mais baixa no núcleo. Tá? Então, qual que é o melhor processo para cortar isso?
normalmente o plasma, por exemplo, né, outros processos que não precisem de calor, tá bom? Agora na empresa lá, pessoal, na empresa lá, às vezes usa maçarico para cortar umas peças grossas lá. Fácil é bruto, viu? Agora, se for cortar uma chapa zincada, por exemplo, não tem jeito. A característica Uma chapa mais, vamos supor, né, mais leve, vamos dizer assim. A questão do zinco aí, ele dá muito problema, por exemplo, eu já vi, né, eu já vi, por exemplo, sistemas de soldagem robotizado. Estava dando alguns problemas aí, quando a peça tem de cá. Mas eu acho que para cortar tem muito, não tem, Raul? Você tem tido esse tipo de problema lá? Mas a empresa lá como é uma empresa pequena, né, maçarico bem normal, utilizando oxigênio e Isso. Lá é GLP ou acetileno? É GLP. GLP, né? Aí a temperatura cai ainda mais, né? O GLP, você tem temperaturas menores que se você cortar com acetileno. Não sei. Estou te perguntando porque normalmente eu não tenho visto muito problema em relação a isso, não. É que a empresa pequena, pessoal, ainda não pensa em expandir, né? Uhum. Aí usa plasma, mas é mais no modo manual, modo manual mesmo. Do oxigás. Isso. Ok. Alta condutividade térmica elétrica, isso são características de metais, né? Tá, gente? Isso aqui são características de metais. O cobre é a mesma coisa, alta resistência tenacidade, corrosão. Tá, isso aqui tanto na característica aí, no processo de fundição, como ele no processo bruto, já existe, tá? Já sabemos isso aqui, como eu trouxe para vocês. Então, detalhe interessante, né, que é o último item só, né? Aqui, ó. Aqui é o uso de uma máquina de câmara fria. Então, aqui é o cold chamber, por exemplo, alumínio. Tá vendo? É considerado para um processo de injeção alto ponto de fusão, né? Então, o alumínio tem 600, 680, dependendo da liga dele, mas ele é considerado como uma alto ponto de fusão. Tá? Então, a magnésio pode ser na quente e fria, tá? Câmara quente para o zinco, e aqui é o câmara fria. Nesse caso aqui, para o cobre. O alumínio, ele representa aí, né? Só reforça o que a gente tinha falado no início, né? Peças com geometrias complexas, produção elevada, só que é um dos mais severos quanto à solicitação subferramental, limitando a vida útil das ferramentas. E é alumínio, a gente está falando de alumínio, por isso que não dá para trabalhar com aço, né? Você chega a 600 graus. Para você suportar, né, o ferramental suportar alta temperatura, ele ainda assim tem uma vida útil limitada. O magnésio é capaz de produzir peças complexas, com baixa viscosidade e excelente acabamento de peças com palha fina. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês que eu desconheço, né? Eu não conheço tudo. Não é bem? Se eu conhecesse tudo, né, tinha a pessoa aumentada para ganhar muito dinheiro, falar até baixo. Vocês trabalharam com peças de magnésio? Alguém já trabalhou com peça de magnésio? Uma aplicação aí, por favor, vou até dar uma estudada ali, porque eu realmente não conheço uma aplicação mais efetiva aí para peças de magnésio. Sendo bem puro, né? Ou liga de magnésio. Tem as rodas, né? Tem as rodas do carro. Lembrei aqui. Mas na indústria eu realmente não estou lembrado de que propriedades tem, que faz com que isso tenha uma aplicação. Alguém sabe aí, que poderia nos ajudar nesse conhecimento nosso.
Conhece? Não conheço. Não, né? Também conheço, não. É mais raro, né? Interessante, eu vou dar uma pesquisada depois onde que o magnésio tem a sua aplicação. Fiquei com essa dúvida aí. Como eleve dos metais, às vezes até falando aqui, né? Permite que obtenha, dependendo da utilização de geometria, uma redução de 30% de peso. Aqui, ó. Então, onde que o peso aí deve ser retirado, né? E hoje a automobilística, isso é uma guerra, né? Muito interessante. Se você... e não é só na automobilística, a própria ferrovia trabalha com isso, eu acredito que a aviação também, isso, no fim, redunda o quê? De potência efetiva do motor, né? Ou seja, você tem ali um carro que tem um peso muito grande, já teve cadete, já tiver cadete, cadete é um exemplo, né? Pelo menos que eles comentavam muito, que era um carro com grande potência, um motor muito pesado, entendeu? Tem mais uns outros da gente, não vou falar, não, porque você está perseguindo, né? Esse carro, então, hoje é uma característica muito interessante, tirar essa tara do carro, né, do veículo, para que você tenha maior potência. E muitas vezes na ferrovia, por exemplo, isso é interessante porque se você tem uma determinada potência, você diminui muito a estrutura dele de peso, né, então, por exemplo, um vagão de aço hoje, ele tem um peso ali vazio, tá, gente? De aproximadamente de 18 a 20 toneladas. Vazio. Ok? Se você diminui isso, à medida que você diminui, se você conseguir passar para 10, são 8 toneladas que você está ganhando de carga que você pode obter, ou ganhar em velocidade, ganhar outras coisas. Tá? Então, eu estou te dando um exemplo aqui, que realmente eu não sei uma aplicação efetiva, mas eu falo, por exemplo, que é dentro desse sentido. Quando você precisa de diminuir peso, você ganha potência de motor. Tá bom? Ok, bacana. Eu para ter uma noção como é que isso funciona? Ok. Beleza. Em relação a... Pode falar. Uma parte acho que é usado mais na indústria automotiva mesmo, porque geralmente se consegue produzir umas peças bem leves, né? Isso. E ganha em potência do motor. Sim, muito. Eu não sei se tem algum vídeo de condição de magnésio, vou dar uma olhada. Bacana. Mostra para nós aí. E o seu mod dura em média 50% a mais pelo litro. É outra vantagem para a condição, né? Olha aí. Além de você diminuir o peso do produto final, você tem uma utilização, uma vida útil 50% a mais que o próprio alumínio. O zinco possui maior campo de utilização devido às suas particulares propriedades físicas e mecânicas de função, associada à capacidade de poder ser facilmente revestida por eletrodeposição. Então, o zinco tem essa característica muito interessante, que ele, por que é importante essa eletrodeposição? Acho que eu tinha comentado que é o quê? É um material que você vai fazer um revestimento de uma determinada peça, você vai isolar ela da atmosfera e ela vai ser protegida pela corrosão. Isso acontece com peças assim, inúmeras, né? Vou dar exemplo bem simples, o próprio parafuso, né? Pinos. Então, esses materiais, eles são de aço, com uma camada aí de eletrodeposição, para fazer a proteção, chamada de proteção galvânica, para evitar que esses produtos sofram oxidação e durem o maior tempo possível. Beleza? Ou também ser fabricado por pinturas com tintas e verniz. Isso é muito utilizado.
E aí dá problema na produção, né? Zinca lá o aço, depois fica difícil de fabricar. Isso dá uma alteração no processo de produção em série impressionante. Vantagens: redução de peso dos componentes, menor desgaste ferramental, melhor acabamento superficial, eu tinha comentado a respeito disso, né? Pode-se fundir peças com até 1 milímetro de parede. Isso aqui é um processo interessante, né? Então, você tem aí peças com um perfil geométrico bem específico para processos de função por pressão. Qualquer tipo de função consegue fazer isso. Fundir peças com geometrias complexas, que já tinha comentado, alta velocidade de produção bom e baixos custos de acabamento. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Isso aqui não quer dizer que aqui é o seguinte, como a rugosidade é maior, né? Não sei se ficou claro aí. Você vai explicar aqui, não ficou claro. Como a rugosidade é melhor, você precisa usinar a usinagem final, né? Aquele passo final em áreas da peça que precisam de certa usinagem, ela vai ser mais leve, né? Vai ser mais fácil de usinar. Okay? Geralmente, no geral, nesse processo aí, a qualidade das peças é muito boa. Né? Isso. Se você diminui em acabamento. Sendo feito da maneira correta. A questão do rendimento, né? Ela bate um pouquinho aqui com a característica de alta velocidade. Ok? O metal não utilizado não pode ser reciclado diretamente e alto custo de fabricação. Caríssimo, né? Tem aí essas três características aí. Rendimento, gente, como eu poderia falar, né? Se o custo é alto, exatamente por questão de rendimento aqui. Tá? Não confunda rendimento com elevada produtividade. Elevada produtividade, tá? São coisas diferentes. O rendimento está muito voltado para... Eu estou tentando dar um exemplo aqui, né? Aquilo que é feito muitas vezes e os resultados são baixos, né? Vamos dizer assim. Aquilo que é feito muitas vezes os resultados são baixos. Não sei se eu fui claro o suficiente. Só não foi. Por exemplo, se você gasta muito material, 1 tonelada, para fazer 1 grama, você está com baixíssimo rendimento, né? Você está dizendo basicamente como se, por exemplo, a mistura que é preparada, o rendimento dela não é muito bom, basicamente isso? O que acontece? Quando você pega uma panela, igual a gente viu ontem do lingotamento contínuo, Marcelo, vamos ver se eu consigo dar um exemplo. Lingotamento contínuo. Você pega, como você fundir aqui, você gasta muita energia, só que o volume é muito grande. O volume é muito grande, ok? Sim. E aí você passa aqui pelo lingotamento contínuo e sai um monte de peça, vai saindo peça ali. Se você pega essa mesma panela e joga numa matriz pequenininha dessa aqui, ó, o que vai acontecer?
que vai acontecer? Vocês vão ver, linguísticas são máquinas pequenas. A panela vai ficar toda sólida, e você não conseguiu. Então, se por um lado você tem alto volume de produção, você não pode pegar grandes proporções e fazer esse volume, porque o metal ele vai solidificar, entendeu? Isso influencia em quê, né? Fundições constantes e alto custo de energia para se fabricar, entendeu? Sim. Você vai gastar muito mais energia para fabricar. Apesar da produção ser grande, você vai gastar muita energia para ficar toda hora fundindo um pouquinho de material, sendo que você poderia fundir uma quantidade maior Isso chama de inércia, né? Chama de inércia. Ok? Não sei se você conseguiu pegar o... Sim. Eu tive certa dificuldade de explicar a vocês, mas eu consegui. Ô, professor. Opa! No segundo módulo, a gente fizemos um trabalho sobre fundição sob pressão, e tem um vídeo no Telecurso 2000 que ele explica bacana tudo que você falou aí agora aí. Manda pra gente. Manda o link aí. Quero sim. Professor, eu gosto dessas construções, né? Eu gosto muito disso. E é só mandar assim. O Telecurso ele só é extenso, mas eu quero. Realmente eu nem sabia que eu tinha. Tá. Eu vou passar esse primeiro aqui pro Luciano. Luciano, você não virou oficialmente aí o diretor de produção. Daqui a pouco eu passo o seu, tá? Deixa eu só mostrar esse primeiro aí. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Ação. Diretor de produção, né? Silêncio no set.これ、コールドチャンバー式のダイカストマシンで生産している様子です。給湯装置のラドルを使い、ポジロから湯を汲みます。この計量された湯を成形材料として、ダイカストマシンと金型による一連の成形工程を見ていきます。アニメでは、射出後の凝固、冷却の時間を短縮しています。実際、この金型では、型締め状態で10秒ほど冷却時間が必要になります。ダイカスト成形は、1サイクルの作業工程が多いため、相互のタイミングを見ながら、効率的に成形しなければなりません。それでは、ダイカストマシンと金型を詳しく観察していきましょう。まず、理系剤の塗布と清掃です。スプレー装置で吹き付けます。可動板を前進させ、金型を締めた状態で、給湯装置で汲んだ湯をスリーブに注ぎます。その後、湯を金型内に射出して凝固させます。型開きは可動板を交代させて開きます。分割されていることでConseguiram enxergar o cilindro e a matriz 押し dele? 出します。 A peça saindo, né? Difícil entender この工 essa, 程を繰り返し行い、 esse シリン idioma ダーバ aí. レルを生産 Mas し eu て acho que い o ます。 desenho ficou bom. Professor, em inglês eu tenho que entender um pouco agora, se for só barra, coisa Pois de idioma é. assim. Esse aí eu não entendi nenhuma palavra. Eu acho Ainda bem que eu... gostei da segunda parte lá, que ela explicou muito bem.
Ainda bem que o vídeo é bom, né? Pelo menos a animação dele é muito boa. Mas vocês conseguiram ver o cilindro, né? É claro que ele mostra ali de vários ângulos a matriz. Depois faz uma limpeza para ter uma segunda etapa ali. Muito interessante. Pode colocar do gesso aí um pouquinho grande, mas nós temos tempo, né? Até que hora? Aqui é 8h40, né? Não, nós temos tempo ainda. É rapidinho, estamos Depois o Gerson aí a gente faz isso. Não é isso tudo, não é? Coloca isso, não vamos ver quanto tempo. Por favor, né? Já, peraí. Obtém profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 5. Bons estudos. 2 minutos, tá? Segura aí. 2 minutos, tá? Vai aí, pode ir. Segura. 2 minutos, rápido. Oi, tá vendo essa peça aqui? O processo que deu origem a ela você já conhece. É o processo de moldagem em areia que você aprendeu nas outras teleaulas sobre processos de fundição. Agora, essa outra peça aqui foi feita em outro processo. Você sabe qual é? Se não sabe, vai aprender agora, porque na nossa teleaula de hoje a gente vai aprender mais sobre processos de fundição. Você vai saber o Profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 5. Bons estudos. Oi, tá vendo essa peça aqui? O processo que deu origem a ela você já conhece. É o processo de moldagem em areia que você aprendeu nas outras teleaulas sobre processos de fundição. Agora, essa outra peça aqui foi feita em outro processo. Você sabe qual é? Se não sabe, vai aprender agora, porque na nossa teleaula de hoje a gente vai aprender mais sobre processos de fundição. Você vai saber o que é um molde permanente, vai ver como funciona a fundição sob pressão e vai conhecer as máquinas de fundição sob pressão. Bom, você já viu que chegou a hora de aprender mais sobre moldes, né? É, por isso que eu já estou pintando no pedaço. Oh, que surpresa, cara. Ué, que surpresa, Maninho? Verdade, você para mim é uma surpresa permanente. Por acaso é tão permanente quanto os moldes que a gente vai estudar hoje? Até mais, porque os moldes permanentes, na verdade, eles são quase permanentes. Pois é, nada é para sempre, nem mesmo um molde em aço. É claro que ele é usado muitas vezes, ao contrário do molde em areia que é usado apenas uma única vez. Por isso ele é enquadrado na categoria de moldes permanentes. Dê uma boa olhada e depois me diga se ele merece o nome de molde permanente. A fundição com molde permanente usa moldes metálicos. E cada um desses moldes pode produzir em torno de 100 mil peças, ou até mais. É mole? E eles podem ser usados tanto no processo de fundição por gravidade, quanto no processo de fundição por pressão. Muito bem, aí você me pergunta, mas se esse molde permanente pode ser usado para produzir milhares de peças, por que então usar a fundição em moldes de areia que se desfazem após a produção de cada peça? Acontece que o molde metálico geralmente é usado para produzir peças de metal com temperatura de fusão menor que a do aço. Como vai fundir uma peça de aço num molde de metal?
o molde se deformaria inteiro com a alta temperatura do aço fundido, não é verdade? Isso é verdade. Se a gente colocar aço fundido nesse molde de metal, não vai dar certo. Já vi que você tá ligado no assunto, né, cara? Tô ligado, Ananias. Mas se esse molde de metal não serve para fundir aço, serve para quê então? Bom, ele serve para fundir peças com metais de temperaturas de fusão mais baixas, como o Silva já falou. Mas quais metais, por exemplo? É para já. Olha, as ligas de chumbo, de zinco, alumínio, magnésio, alguns tipos de bronze e, em alguns casos excepcionais, ferro fundido, são os clientes, vamos dizer assim, dos moldes permanentes de metal. Moldes em metal servem para isso mesmo, para fundir peças em metais com temperaturas de fusão mais baixas que a do aço ou a do ferro fundido. É claro que elas devem ter resistência ao calor e às mudanças de temperatura. Ananias, tudo bem essa questão aí da temperatura de fusão. Agora me explica uma coisa, para que servem os moldes permanentes? Você quer saber que tipo de peças eles produzem para a indústria, não é? Exatamente. Então presta atenção. Os produtos mais comuns da fundição em moldes permanentes são os seguintes: bases de máquinas, blocos de cilindros compressores, cabeçotes, bielas, pistões, cabeçotes de cilindros para motores de automóveis, carcaça de motores de motocicletas. Quer dizer que esses moldes fazem uma série de peças para automóveis, é? Tá bom. Mas além de aproveitar várias vezes o mesmo molde, que outra vantagem o molde de metal tem sobre o de areia, Ananias? Olha, os moldes permanentes têm mais algumas características interessantes. Eles proporcionam maior qualidade, melhor acabamento, tolerâncias dimensionais mais estreitas e melhores propriedades mecânicas que os moldes de areia. Bom, o molde de metal dá um banho de areia, hein? Calma, que isso nunca é tão simples quanto parece, porque o molde permanente, além das limitações do tipo de metal fundido que ele pode usar, só pode trabalhar com peças pequenas e que sejam produzidas em grande quantidade. O molde permanente também não é perfeito. E para formatos muito complicados de peça, o custo do ferramental é muito alto. Mas mesmo assim, eu queria aprender um pouco mais sobre o processo de fundição em moldes permanentes. Então vamos nessa. Lá vai mais um vazamento de metal fundido por gravidade. Nesse caso, o molde permanente é formado por duas ou mais partes. Na montagem manual, o molde tem suas partes unidas pelos grampos. Mas essa montagem também pode ser mecânica, como esta, com dispositivos movidos por conjuntos hidráulicos. São esses dispositivos que comandam o ciclo de abertura e fechamento dos moldes. Os moldes e os machos são cobertos com um desmoldante que impede a aderência das peças no molde, facilitando a extração. Mas a fundição com moldes permanentes não é feita somente nesse sistema de vazamento por gravidade. Existe também a fundição sob pressão. Conhece? No processo de fundição sob pressão, o metal líquido é forçado a entrar no molde. Sabe como isso acontece? O metal é injetado no molde, que também pode ser chamado de matriz sob pressão. Essa pressão é suficiente para preencher todos os espaços e cavidades da matriz. E ela é mantida até que o metal se solidifique. Daí então, a matriz é aberta e a peça é ejetada por meio desses pinos, que são acionados por mecanismo hidráulico. Como você deve estar imaginando, as matrizes aguentam uma grande pressão nesse tipo de fundição e podem suportar ao longo da sua vida útil até 1 milhão de injeções. Não é nada fácil, hein? A pressão nos moldes é para arrebentar. Agora, também não deve ser nada fácil para o pessoal que trabalha ali. Mas conforme o caso, o processo é automatizado, né? Tem dois tipos de máquinas que fazem a fundição sob pressão automaticamente. A máquina de câmara quente e a máquina de câmara fria. Na máquina com câmara quente, a gente usa um equipamento de injeção que está dentro do cadinho, onde fica o metal líquido. Lá dentro, um pistão hidráulico desce e força o líquido a entrar num canal que o leva até a matriz. A pressão do pistão faz com que todas as cavidades da matriz sejam preenchidas, formando a peça direitinho.
Depois, o pistão volta à posição original. Mais metal líquido entra na câmara, a peça solidificada é extraída da matriz e o processo começa de novo. Você está vendo aí as duas placas da máquina, a fixa e a móvel. Na fixa fica uma das metades da matriz mais o sistema de injeção do metal. Na móvel fica a outra parte, a outra metade da matriz mais o sistema de extração da peça e o sistema de abertura, fechamento e travamento da máquina. Agora, quando a liga se funde a uma temperatura mais alta, a gente usa a máquina de fundição sob pressão de câmara fria. Essa máquina é usada principalmente na fundição de ligas de alumínio, magnésio e cobre. O princípio de funcionamento é parecido com o da máquina de câmara quente. A diferença é que o forno que contém o metal líquido fica numa unidade independente. Assim, o sistema de injeção não fica junto do banho de metal. Legal, Daniels. Mas eu ainda não entendi bem quais são as vantagens dessa fundição sob pressão. Sem problema. As vantagens são as seguintes. A fundição sob pressão para peças como as ligas de alumínio oferece maior resistência do que a fundição em areia. As peças fundidas sob pressão também podem receber tratamento de superfície com mínimo preparo prévio. Ela oferece também a possibilidade de produzir peças com formas mais complexas, assim como peças com paredes mais finas e tolerância dimensional mais estreita, sem falar na alta capacidade de produção desse processo, ou na alta durabilidade das matrizes, como você já sabe. Eu já sei sim, mas e as desvantagens? Quais são? Esse processo tem limitações no uso. Ele é usado basicamente para ligas não ferrosas. Tem também limitações no peso das peças, que raramente passam de 5 quilos. Além disso, a fundição sob pressão provoca retenção de ar nas matrizes, causando problemas de acabamento. E tem um alto custo, tanto do equipamento quanto de seus acessórios. Por isso, ela só é economicamente viável para a produção em grandes volumes. Grandes volumes, né? Tá bom. Mas então onde é que se usa esse tipo de fundição assim, em larga escala? Bom, na indústria automobilística, por exemplo, muitas peças para automóveis são produzidas nesse processo. Fechaduras, maçanetas, carcaças, algumas caixas de câmbio. Olha, a indústria aeronáutica também usa muito, especialmente para peças em ligas de alumínio e magnésio. Então, esse tipo de fundição é super importante para a indústria, né? E bota importante nisso, cara. Por isso, acho bom o pessoal estudar direitinho essa lição, né, Daniels? É isso aí, mas antes vamos conferir a revisão. Se liga aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de processos de fabricação de hoje, a gente aprendeu o que é um molde permanente. A gente viu em que produtos ele é usado. E aprendeu como é que se trabalha com moldes permanentes numa fundição sob pressão. Nesse processo, a gente também viu como funcionam as máquinas sob pressão, além de conhecer as principais vantagens e desvantagens do processo de fundição sob pressão. Agora que a nossa teleaula está terminando, é hora de você estudar para valer. Pegue o seu livro, leia a lição, converse com os colegas, tire as dúvidas e faça os exercícios. Porque na próxima teleaula a fundição vai ficar automática. Até lá! Beleza, valeu aí, obrigado pelo nosso diretor aí. Isso aí deu pra entender. Foi bacana. Beleza, a palha hoje fechou, tá? Era isso, vou parar de gravar aqui. Nós temos aí esses minutinhos aí pra gente